Noite, todo mundo. Eu sou a Noemi Jaffe, sou escritora, também sou uma das diretoras da Escrevedeira e estou aqui para apresentar um pouco o nosso projeto. A Escrevedeira é um centro cultural literário localizado em São Paulo, mas que tem a maioria dos seus cursos e atividades online, exclusivamente dedicado à literatura e à escrita. Todos os meses a gente oferece mais de 10 atividades com 3 clubes de leitura diferentes e também uma série de cursos que são mais aulas expositivas, oficinas que são aulas com exercícios práticos e também guias de leitura em que um especialista numa obra discorre sobre ela ao longo de 1, 2 ou 3 meses. Aqui vocês estão vendo a programação de agosto. Nós também temos os nossos cursos EAD pré-gravados, que têm um valor bem mais baixo que o dos cursos ao vivo e que podem ser adquiridos a qualquer momento para vocês fazerem também em qualquer lugar. A gente, quem ainda não assina a nossa newsletter, a gente sempre fala para assinar, porque daí vocês recebem a programação com antecedência e também com direito a todas as nossas promoções que a gente sempre faz, tá? Bom, hoje a gente está aqui para receber o Braulio Tavares, que acho que todo mundo já deve conhecer, que ele é super conhecido por várias coisas que ele faz, pelos livros, pelos roteiros, e também agora, recentemente, pelo Substack, onde ele tem uma das newsletters mais legais do Substack inteiro, em que ele fala sobre coisas que, inclusive, ele também vai falar no curso, que é sobre o Corpo de Baile, uma coleção de novelas que, estranhamente, é menos conhecida do que Grande Sertão Veredas ou Primeiras Histórias, Sagarana. Parece que, embora seja um livro espetacular, ele não é tão conhecido, e para isso, para que ele se torne mais conhecido, a gente chamou o Braulio, que sempre tem uma visão sobre o Guimarães Rosa muito particular. É só vocês acompanharem tudo que ele escreve e agora ouvirem o que ele tem para dizer. É, para vocês que estão assistindo a aula agora, nós temos um desconto especial, que é só vocês entrarem no nosso site, procurarem o curso do Braulio e colocarem, na hora de se inscrever, o cupom Braulio20. Vale até amanhã e vocês, então, têm 20% de desconto para fazer esse curso agora em setembro, tá bom? E é isso. Podemos começar agora, que é o que interessa, mais que tudo. Você, Braulio. Obrigado, Noemi. Eu fico muito feliz com esse convite da Escrevedeira, que eu já acompanho há tanto tempo. Tenho vários, além de você, tenho vários amigos que eu admiro muito, escritores como Joca Terron, por exemplo, pessoas cujo trabalho eu acompanho há anos e tal, e até em grande parte por influência deles, que eu entrei no Substack, que tem sido uma plataforma recente onde eu tenho publicado várias coisas. A minha relação com Guimarães Rosa é uma relação muito peculiar, porque eu tive uma sorte muito grande. Na minha infância, quando eu tinha tipo 10, 11 anos de idade, tinha 2 livros encadernados lá em casa, que eram Sagarana e Grande Sertão Veredas. Meu pai não leu Guimarães Rosa, mas meu pai era do tipo que, quando saía um livro muito elogiado, ele comprava, botava na estante e dizia: isso aí é com vocês. E eu comecei a ler Grande Sertão Veredas, como diz o pessoal por aí, não entendi nada. Entendi nonadas. Não pude fazer a travessia, mas eu entendi Sagarana, que curiosamente ainda é hoje o meu livro preferido afetivamente da obra de Guimarães Rosa, porque é um livro que eu li com 11, 12, 13 anos de idade. Nunca esqueço contos como O Burrinho Pedrez, São Marcos, Augusto Matraga, os primeiros contos, as primeiras páginas que eu li de Guimarães Rosa.
E eu puxo isso não simplesmente por um momento sentimental ou afetivo, mas para dizer que quando você é exposto a uma linguagem tão diferente, numa idade muito cedo, você ainda não tem parâmetros para dizer essa linguagem é muito difícil. Porque todas as linguagens são difíceis. Todas as linguagens dos grandes estilistas da língua são difíceis quando você tem 11, 12, 13 anos. Então, eu comecei a ler Guimarães Rosa numa época em que eu lia também Augusto dos Anjos, cuja linguagem difícil não fica muito atrás do nosso amigo mineiro. Eu lia também Coelho Neto, que é, a meu ver, um grande escritor esquecido, com muitos defeitos, mas com muitas qualidades. E era um dos escritores prediletos do meu pai, que tinha 10, 20 livros dele na estante do lado de casa. Então, eu fui exposto a essas linguagens, e eu sempre digo às pessoas que, se querem que os filhos leiam Guimarães Rosa, exponham esses filhos cedo a essas narrativas que são relativamente simples, em vez de deixar para começar a ler aos 30 anos de idade, abrir pela primeira vez o Grande Sertão Veredas. É uma tentação que todos nós temos, começar a ler um autor pela sua obra mais famosa. Só que, muitas vezes, a sua obra mais famosa é também a sua obra de maturidade e a sua obra mais complexa, ou uma das suas obras mais complexas. E nem sempre essa obra mais famosa é a porta de entrada ideal para a obra desse escritor. Um outro exemplo que eu cito com frequência é o de James Joyce. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece a vida inteira alguém chegar e dizer: eu peguei o Ulisses de James Joyce e não entendi nada. Aí eu digo: pegue Dublinenses, que é um dos melhores livros de conto, eu acho, da literatura em língua inglesa, e é um livro plenamente acessível. Depois de ler Dublinenses, você chega com mais facilidade no Ulisses de Joyce. Depois de ler Sagarana, você chega com mais facilidade no Grande Sertão Veredas. E você chega com facilidade neste livrinho que foi escrito ao mesmo tempo que Grande Sertão Veredas. É uma coisa que muitas pessoas se assombram às vezes, o fato de que Guimarães Rosa publicou esses dois livros no mesmo ano. Se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro de 1956, saiu Corpo de Baile, e lá para setembro ou outubro, não trago tudo isso de memória, é isso aí, né? Saiu o Grande Sertão Veredas. Então, é aquilo que a gente vê às vezes nos fenômenos sísmicos. Tem um primeiro abalo, aí todo mundo sai, se afasta, e quando volta para recolher os sobreviventes, tem um segundo abalo muito mais forte do que o primeiro, que foi justamente o caso do Grande Sertão Veredas. Na correspondência com seus amigos na época, durante o curso eu vou mostrar essas indicações de uma maneira mais direta para quem gosta de anotar, para quem gosta de ter esses detalhes com mais exatidão. Guimarães Rosa escrevia para os amigos dele, aí dizia assim: estou com dois livros enormes para lançar no mercado, não sei como vai ser a resposta. Um deles é um mastodonte e o outro é um cetáceo. Ele que dizia isso, não sou eu que estou inventando. Então, ele tinha consciência de que eram dois livros enormes, com mais de 500 páginas cada um, dois livros difíceis, numa linguagem difícil, numa linguagem literária difícil, e mais do que uma linguagem difícil, uma abordagem diferente, um olhar diferente para o sertão, para o ser humano, para o universo, para o Brasil, para a língua brasileira portuguesa, que nós falamos todos. Então, uma das coisas principais, todo mundo sempre diz assim: Guimarães Rosa é o quê? Uma linguagem diferente. Não é só a linguagem, as palavras que ele usa. É o ponto de vista com que ele enfoca a realidade sertaneja, a realidade brasileira, a psicologia dos seus personagens. O chamado romance regional passou a vida inteira tratando os
sertanejos, de um modo geral, as pessoas da área rural, como uma espécie assim, de uma comédia dell'arte, como tinha na Idade Média. Esse aqui é o Equim, esse aqui é o capitão não sei o quê, esse aqui é o palhaço, essa aqui é a Dulcineia, esse aqui é fulano. Eram tipos. Havia os tipos de regionais, o capial ingênuo, o capial esperto, o fazendeiro explorador, o valentão de garrucha no cinto, e assim por diante. Guimarães Rosa pegou todas essas figuras, arrancou a máscara, arrancou o disfarce, a fantasia de papel crepom que esses personagens usavam na literatura regional nossa e colocou pessoas de carne e osso, pessoas tridimensionais, pessoas esféricas, como dizia o Forster na sua teoria do romance. Pessoas com uma psicologia completa, com toda uma gama de reações afetivas, crianças, adultos, homens, mulheres, velhos, doutores, matutos, todos eles com uma psicologia e uma história pessoal em 360 graus. Pessoas completas que se revelavam através da sua fala, do seu léxico, das suas entonações de voz, do seu comportamento, dos seus valores morais, das suas decisões, das decisões que tomavam, e assim por diante. Então, esse olhar de Guimarães Rosa, para mim, é uma coisa que até precede a importância da linguagem dele, que já é colossal. O que é Corpo de Baile e o que é Grande Sertão Veredas, nesse quadro de 1956. Tem uma pesquisa muito interessante que eu vou encaminhar vocês a partir do dia 10 de agosto, quando terá início o nosso promissor curso sobre Corpo de Baile, que diz o seguinte, uma coisa que eu nunca tinha imaginado, porque eu imaginei que ele tinha escrito o Corpo de Baile, depois que deu ponto final no livro, ele começou as tratativas para publicá-lo, escreveu logo em seguida o Grande Sertão Veredas, e por isso que um livro saiu primeiro, o outro saiu depois. É assim que a gente publica, é assim que nós, os seres humanos normais, publicamos os nossos livros. Então, era isso que eu tinha mais ou menos na cabeça. Nesse estudo, eu fiquei sabendo que eram 2 livros escritos ao mesmo tempo, porque, na realidade, no projeto original de Guimarães Rosa, era um livro com 9 histórias. 7 dessas histórias são as histórias de Corpo de Baile. Uma delas é Meu Tio, o Iauaretê. É a história do caçador de onças, que é um monólogo dirigido a um ouvinte imaginário, que seria o leitor, ou melhor, que seria, em primeiro lugar, o autor que escreve e depois o leitor que lê, mas é o monólogo desse caçador de onças que convive com as onças e que, aos poucos, ao longo do conto, vai se transformando numa onça. Esta seria a 8ª história. E a 9ª história, Rosa diz isso na correspondência dele dessa época, ele diz, era uma história que vai se chamar As Veredas Mortas. E é uma história de guerra de jagunços. Esta 9ª história é o Grande Sertão Veredas. E a gente vê um fenômeno muito interessante, que eu acho que todo mundo que escreve, ou pelo menos todo mundo que escreve muito, acaba passando por isso cedo ou tarde na vida. Você começa a escrever um conto que você pensa assim na sua cabeça, diz, caramba, essa história é muito boa. Isso aqui vai me dar um conto de 20 ou 30 páginas. Aí você começa a escrever. Quando para e vai contar, ela já está na página 75. Aí você diz, não, eu posso ir até a página 100, 120, e você continua escrevendo, e as pessoas vão chegando, e a sala vai se enchendo de personagens. Quando você olha, você está na página 180, e assim por diante. Guimarães Rosa, por tudo que a gente sabe do método de trabalho dele, e o que a gente sabe do método de trabalho dele é muito por inferência e a partir do que ele confessava nas poucas entrevistas e na farta correspondência, era uma coisa de muita pesquisa, muita anotação. Eu chamo a ele o rei da cadernetinha. Ele é o rei da cadernetinha. Essas coisinhas que a gente carrega no bolso de trás do jeans, é a carteira de um lado e a cadernetinha do outro, pelo menos comigo é assim.
E às vezes, se tiver um batedor de carteira no metrô, eu prefiro que roubem minha carteira do que roubar minha cadernetinha, porque isso aqui é insubstituível. Guimarães Rosa era o rei da cadernetinha também. Eu tive uma experiência incrível. Na década de 80, aqui no Rio de Janeiro, houve uma exposição, acho que na Casa de Rui Barbosa, minha querida Casa de Rui Barbosa, a Casa Rui, aqui em Botafogo, dos materiais de trabalho de Guimarães Rosa. E eu, com 30 e poucos anos, olhei aquilo e entendi como é que ele escrevia. Páginas e páginas e páginas de rascunhos, listas de nomes, listas de endereços, listas de nomes próprios, listas de topônimos, listas de palavras aleatórias que a gente não sabia qual era o critério, mas era uma lista, desenhos de gado, desenhos de rostos, pequenos mapas, desenhos de fachadas de igrejas e assim por diante. Ele ficava o tempo todo com a canetinha no bolso, a cadernetinha na bolsa pendurada a tiracolo, e anotando e desenhando, anotando e desenhando. Era um processo de impregnação total. Impregnação significa emprenhação. Linguisticamente, são termos equivalentes. Impregnar, emprenhar, engravidar, fecundar. Ele deixava-se fecundar ao longo do tempo por todas essas associações de ideias que vinham da memória remota dos sertanejos mineiros que ele conheceu na infância e juventude, das memórias familiares que vinham principalmente através do pai dele, uma figura preciosa e importantíssima na literatura dele, o senhor Flor Duardo, um nome tipicamente rosiano, eu adoro esse nome, Flor Duardo. O pai é Flor, o filho é Rosa. E da memória cultural, porque ele era um cara que lia em muitas línguas. Todo mundo diz que Guimarães Rosa falava 10 línguas, 15 línguas. Ele não falava isso tudo, mas ele lia na maioria dessas línguas. Ele próprio diz, falo mais ou menos mal alguma coisa, mas ele era capaz de ler muito. E tinha uma biblioteca respeitável, uma biblioteca muito interessante, não porque fosse uma biblioteca 100% erudita, mas uma biblioteca que se espalhava em todas as direções. E ele se deixava impregnar por tudo isso. E ficava impregnando-se e meditando, e quando ele sentava para escrever, aí ele dizia assim, uma espécie assim de um demônio, um demon no sentido grego da palavra, se apossava dele, e ele muitas vezes escrevia durante 6, 8, 10, 12 horas seguidas, matraqueando na máquina de escrever. Então, eram dois processos. Eu imagino que o indivíduo, como Rosa, jamais se deixou sequestrar por isso que a gente chama de um bloqueio criativo. O que é um bloqueio criativo? Então, a gente bota o papel na máquina, a gente botava o papel na máquina de escrever, hoje a gente abre aqui o arquivo do Word, tá aquela página em branco na frente, e você parece e diz, meu Deus do céu, o que é que eu posso escrever? Guimarães Rosa nunca passou por isso. Eu acho que ele só se sentava para escrever quando já estava com a sopa fervendo, o caldo borbulhando, como no caldeirão das bruxas de Macbeth. Quando ele já estava com tudo cozinhando aqui dentro. Quando a fumaça já se elevava cheia de formas, cheia de desenhos, cheia de mapas, e cheia de figuras e de vozes, e ele já se sentava para registrar no papel essas vozes que iam tomando conta da cabeça dele. Esse era o método dele. Eu não sei se esse método serve para todo mundo, mas eu procuro só sentar no computador para escrever quando eu já estou por aqui do que devo escrever. Eu deixo ferver dentro até já saber pelo menos por onde vou começar, porque tem coisa demais para dizer. Essa coisa demais para dizer era o que ele tinha quando ele se sentou por volta de 1953 para escrever essas 9 histórias. Então, o registro que nós temos das pesquisas, dos professores, das professoras que estudaram isso, nos arquivos Guimarães Rosa, que estão no Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, em São Paulo, que eu nunca visitei, mas espero que eu visitar um dia, é que Rosa estava trabalhando
como diplomata, evidentemente, na Embaixada Brasileira em Paris, entre 1948 e 1951. Ele passou esse tempo em Paris. E tem cartas dele que ele diz assim: estou cheio de histórias para contar, mas é difícil sentar para escrever numa cidade que tem uma vida, inclusive uma vida cultural tão intensa quanto a vida de Paris. A gente fica imaginando um cara como Guimarães Rosa, com 40 e tantos anos, diplomata, ganhando um bom salário, vivendo em Paris, a terra da ópera, a terra da música, a terra da literatura, a terra do Louvre, terra de tudo. Então, seria muito difícil, imagino eu, ver o Guimarães Rosa largando tudo isso e se trancando dentro de um gabinete, de um escritório dentro de casa para escrever durante meses sucessivos. Não sei se tudo isso se somou juntamente com as coisas é, administrativas do trabalho dele no Itamaraty. Então, em 1951, ele volta. Ele volta para o Brasil e, em 53, ele se senta com esse plano de 9 histórias na cabeça. Tem até uma, uma carta que ele diz assim: são 9 histórias, já terminei a quinta e estou começando a sexta. Então, ele ia escrevendo pela ordem, e nunca vamos saber se a ordem em que ele escrevia é a ordem em que as histórias estão publicadas em Corpo de Baile, por exemplo. Porque em Sagarana existe um relato muito minucioso, já fiz um curso sobre Sagarana, que é outra história, não vamos entrar nisso agora, mas ele diz em que ordem foram e de que maneira foi escrita cada uma das histórias de Sagarana. E ele diz uma coisa que os críticos concordam, que a última história de Sagarana foi A Hora e a Vez de Augusto Matraga. E ele diz: quando eu escrevi esta derradeira história, eu disse, encontrei o meu estilo, encontrei a minha voz de escritor nesta última história. Então, não sabemos em que ordem ele escreveu Corpo de Baile, mas sabemos que ele guardou o Meu Tio, o Iauaretê, para publicar só depois. Ele não dá depoimento sobre isso, a gente só pode conjecturar, e a crítica conjectura sobre isso há anos, não vou entrar nesse território. E uma das histórias começou a crescer, que foi a história de Riobaldo, dos jagunços, do grupo de jagunços chefiado por Joque Ramiro, o encontro de Riobaldo com Diadorim, o encontro de Riobaldo com os outros chefes de jagunços, e toda essa história que todos nós conhecemos. Grande Sertão Veredas é uma obra monumental. Eu li este livro até o fim pela primeira vez com cerca de 27 para 28 anos. E foi um livro que produziu uma impressão muito grande em mim, mas que produz em todo mundo que lê. E eu considero um dos grandes romances brasileiros. Eu nunca digo, eu sou meio inimigo dessa história de dizer, é o melhor livro é esse, o melhor é aquele, o melhor filme. Qual é o melhor filme de fulano? Qual é a melhor música de Chico Buarque de Holanda? Eu acho meio desnecessário esse tipo de conceito. Eu sempre digo assim, para cada autor, cada artista, criador que eu conheço, eu estabeleço assim uma espécie de série A. Uma espécie de série A, como no futebol brasileiro, tem uma série A, uma elite da, da arte criativa, onde eu vou jogando os que eu acho mais importantes. Mas eu diria que se eu fizesse uma lista de 15 ou de 10 ou de 5 melhores romances brasileiros, tinha que estar no meio de Grande Sertão Veredas. É uma obra incrível. Talvez alguns de vocês até tinham comentado isso, acho que com a Noemi há algum tempo atrás, tenha feito o curso que o Ítalo Morricone fez na Escrevedeira sobre o Grande Sertão Veredas, e que eu não pude acompanhar até por muitas viagens e outros trabalhos, mas que eu espero ter acesso depois, porque tudo que diz respeito a esse livro me interessa pessoalmente. Agora, eu escrevi recentemente, publiquei um artigo na revista 451, a revista literária 451, do Paulo Werneck, e que acho que, não sei se já está nas bancas, porque eu olho um pouco nas bancas, mas eu abri com esta comparação que eu vou fazer agora. Se Grande Sertão de Veredas é a grande pirâmide do Egito, esse monumento colossal, gigantesco, faraônico,
cheio de polissílabos elogiatórios. Corpo de Baile é a Esfinge de Gizé. É outro monumento que talvez não seja tão grande, mas é híbrido, é misterioso, é atraente, é intrigante, é enigmático e assim por diante. Corpo de Baile é um livro que tem um monte de histórias que às vezes parecem não se conectar entre si, mas eu acho que é possível. Eu acho que alguém um dia ainda vai fazer isso, não sou eu, porque eu tenho 1000 outras ocupações, para dizer assim, na verdade, as 7 narrativas de Corpo de Baile são capítulos diferentes de um mesmo romance, porque locações e ambientes se repetem, estruturas dramáticas se repetem, algumas soluções dramatúrgicas se repetem. Eu digo dramatúrgica aí não no sentido teatral, mas no sentido da escrita narrativa, de um modo mais geral. Personagens se repetem, a gente vai ver isso durante o curso. Personagens que a gente encontra num dos contos de Corpo de Baile, e a gente diz: ah, então este cara é aquele outro cara que no conto tal era conhecido por um apelido, mas é a mesma pessoa. Nós vamos descobrindo que todas essas histórias têm fios ligando umas às outras. E são histórias que, para mim, elas são uma espécie assim de lado B do Grande Sertão Veredas. O que é Grande Sertão Veredas? É a história que dura alguns anos. Isso é uma coisa interessante, você traçar a cronologia. Essa história que é contada leva quantos anos para acontecer? Os críticos discordam, concordam em algumas coisas, mas, de um modo geral, é a maturidade de Reobaldo, algumas guerras jagunças que duram meses, que duram 2, 3, 4 anos, a gente não sabe exatamente, mas é um período que seria equivalente a uma como a Segunda Guerra Mundial no século XX. Aquilo ali é uma espécie de Segunda Guerra Mundial no universo jagunço, que se resolve no final, satisfatoriamente, porque o nosso herói triunfa, não sem perdas. E o que é Corpo de Baile? É o outro lado. Grande Sertão Veredas é o sertão em guerra. Corpo de Baile é o sertão em paz. É a vida daquelas pessoas todas quando não está acontecendo uma guerra de jagunços. Quando o seu povoado, a sua fazenda, o seu vilarejo, a sua casinhola na beira da estrada não está sendo arrasados e atropelados por aquele galope de 100, 120 cavaleiros armados, vestidos de couro dos pés à cabeça, montando cavalos gigantescos, todos eles empunhando rifles e passando como um estouro de uma boiada de homens armados em busca dos seus inimigos. Isso é a guerra. Corpo de Baile não tem isso. Eu comecei a fazer um dia desses aquilo que nos sites de cinema, tem uns sites de cinema como o IMDb, o Internet Movie Database, que diz assim, body count, a contagem dos corpos de cada filme, eles dizem assim, quantas pessoas morrem durante o filme. Se você for fazer o body count, a contagem dos corpos de Grande Sertão Veredas, prepare sua calculadora. Em Corpo de Baile, eu saí contando. Nessa história aqui não morre ninguém, nessa outra não morre ninguém, aqui morre uma pessoa, aqui morrem 3, sendo uma de doença, e assim por diante. É o sertão em paz. Grande Sertão Veredas é um momento excepcional na vida do sertão. Corpo de Baile é o sertão em si, o sertão no seu centro. E aqui eu coloco o meu voto pessoal de que o centro da vida humana é a paz, não é a guerra. O centro da vida humana é a vida que nós estamos administrando em torno de nossa pessoa, de nossa família, de nossa família extensa, dos nossos amigos, da nossa comunidade e assim por diante. E por extensão da humanidade inteira, porque nós somos responsáveis pela humanidade inteira também. A guerra é um fenômeno que acontece, que é quase inevitável, como a doença, como a morte, como tantas outras coisas, mas não é o centro da nossa vida. O centro da nossa vida não é a doença, é a saúde. Não é a morte, é a vida. Não é a guerra, é a paz.
não é Grande Sertão Veredas, é Corpo de Baile. Se você quer saber como é o sertão nas suas condições normais de temperatura e pressão, leia Corpo de Baile. Se você quer conhecer um momento excepcional, aquilo que a gente chama uma situação limite na vida humana do sertão, leia Grande Sertão Veredas. Por isso, os dois se complementam. São lado A e lado B. Os dois fazem parte de uma obra literária que começou una, que começou toda entrelaçada, que começou toda fazendo parte de uma única mandala de histórias, só que uma das folhas, ou uma das pétalas dessa mandala geométrica começou a crescer de uma forma desmesurada, de uma forma incontrolável. E o único jeito que o escritor teve de manter a harmonia do conjunto foi arrancar essa parte que estava crescendo demais e manter a rosácea, a mandala original, intacta. Corpo de Baile, 7 novelas. Ficou desse jeito. É publicado sob esse título e subtítulo. E Grande Sertão Veredas foi, digamos assim, surgiu pronto. E aquela história que eu acho maravilhosa da mitologia grega, que é a história de Palas Atena, a deusa Palas Atena, ou Minerva, que Zeus estava com uma dor de cabeça muito grande, e aí a cabeça dele começou a inchar. Aí ele viu que tinha uma coisa dentro da cabeça dele. Aí tirou e botou na coxa, dentro da coxa. E a coxa começou a inchar. E de repente a coxa do deus estoura e surge Palas Atena, ou Minerva, armada dos pés à cabeça, com armadura, elmo, lança, escudo e tudo mais. Só mitologia para criar um negócio maravilhoso como esse. Então, eu comparo, de certa forma, esse nascimento do Grande Sertão Veredas de dentro do Corpo de Baile, das 7 novelas do Corpo de Baile, como o nascimento de um deus ou uma deusa nova que nasceu pronta, enorme, gigantesca, e aí você vê que ela não cabia naquele conjunto anterior. Mas eu ainda faço votos para que algum professor doutor da USP ou de algum outro lugar, de uma PUC, quem sabe da nossa querida Universidade Estadual da Paraíba ou da Universidade Federal de Campina Grande, possa mostrar os laços de personagens e de acontecimentos e de lugares, unindo Grande Sertão Veredas a Corpo de Baile, e mostrar que Grande Sertão Veredas ocorre no mesmo universo diegético em que ocorrem as 7 novelas de Corpo de Baile. Porque foram escritas juntas. Então, a informação que nós temos é essa. 53, 54, 55. Corpo de Baile foi escrito. 54, 55. Grande Sertão Veredas ficou pronto. E os dois saíram praticamente ao mesmo tempo, com poucos meses de intervalo, em 52. Pode ser. Com poucos meses de intervalo, os dois foram. Mas isso é interessante porque nos traz uma descoberta sobre o modo de escrever de Guimarães Rosa. Ele diz que escreveu essas histórias, muitas vezes, numa espécie assim, de um acesso que ele chama de quase mediúnico. Rosa não era propriamente um espírita, mas ele dizia que, Geobaldo diz isso, ele diz assim, em matéria de religião eu bebo de todos os rios. Rosa era um pouco assim. A biblioteca dele, eu vou falar sobre a biblioteca dele durante o curso também, tem levantamentos e outras coisas. A biblioteca dele tem muita coisa de cristianismo, budismo, zoroastrismo, o taoísmo, o Tao Te Ching, o livro do Caminho Perfeito, que é uma obra lindíssima, importantíssima, que eu admiro muito. Ciência cristã, a ciência da Mary Baker Eddy, lá dos Estados Unidos. O livro dos Espíritas, de Allan Kardec, que metade da minha família lê, que metade da minha família é de espíritas kardecistas. E Guimarães Rosa bebia de tudo isso. E ele diz assim, que se sentia possuído, cavalgado pelos personagens e pela voz desses personagens que ele queria trazer à vida. E ele conta
Eu sempre boto um pouquinho de um grão de sal em tudo que um escritor diz de si mesmo, principalmente quando é uma coisa interessante. Compadre meu, Kellerman, boa observação. Quem foi que falou isso? Getúlio Maia. Boa observação, Getúlio. Quem é o compadre meu, Kellerman? É uma figura importantíssima que já surge na página 1, se eu não me engano, do Grande Sertão Veredas. É, na página 1 ele diz, compadre meu, Kellerman. Quem é compadre meu, Kellerman? É um vizinho de Riobaldo. Um senhor idoso, porque eu estou partindo do princípio que o Riobaldo, que faz aquele longo monólogo, é um homem que está entre os 60 e 70 anos de idade, calculo assim por alto. E o compadre meu, Kellerman, é uma espécie de guru espiritual dele. O que é Kellerman? É uma pessoa, qualquer brasileiro do interior, que se chama Clemente. Clemente, aquele que tem clemência, aquele que tem empatia, aquele que tem uma comunhão de espírito, de piedade, de misericórdia com os seres humanos. É um indivíduo clemente. E que no interior a gente chama de Clemente. Tem um filme muito famoso chamado Quelé do Pajeú, estrelado por, se eu não me engano, Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, no papel de Quelé. Quelé do Pajeú, Clemente. Clemente. E, ao mesmo tempo, compadre meu, Clemente. Clemente. Compadre meu que lê a mente das pessoas, compadre meu que enxerga a alma das pessoas, compadre meu que vê as pessoas por dentro. É esse o compadre meu que ela mente. É um kardecista. E todos nós sabemos que ele diz assim, inclusive gosto muito da grafia de Rosa, que ele diz, compadre meu que lê a teoria de Kardec, Cardeque. Kardec é como escrever Kodak, Codaque. Eu gosto muito dessas grafias abrasileiradas. Rosa usa muito isso. Então, quando o Guimarães Rosa recorre a esses símbolos religiosos, essas referências religiosas, ele está indo dentro de uma coisa que está lá no cerne, na medula desta obra Grande Sertão em Corpo de Baile. Eu fico, às vezes, de noite, quando eu termino o meu trabalho oficial, começa a minha hora do recreio. Qual é a minha hora do recreio? É ler Grande Sertão Veredas. É a minha leitura de entretenimento. Porque para os outros é trabalho, para mim é distração. Por quê? Porque aquilo me dá um prazer indescritível. Eu estava vendo um depoimento no YouTube de Antônio Cândido, que ele dizia que encontrou-se uma vez durante um evento cultural com Guimarães Rosa e começaram a discutir, porque o Antônio Cândido, sabidamente, era um pensador socialista, ele acreditava politicamente no socialismo, ele fala disso em muitas entrevistas e muitas coisas. Ele perguntou a Rosa, disse, Rosa, e essa coisa da direita e da esquerda, o socialismo e o capitalismo? Pô, você é um autodiplomata, cara, você é um embaixador. O que é que você acha disso? Aí Rosa, muito diplomaticamente, dá um drible de corpo e disse, Cândido, isso é uma história da maior importância, mas existe uma questão maior do que esta. Saber se Deus e o diabo existem ou não. E isso eu acho que é a verdade de Guimarães Rosa. Porque as pessoas que têm a índole religiosa, como eu acho que era o caso dele, não é o meu caso, mas era o caso dele, e eu presto muita atenção nas pessoas que têm essa índole religiosa, este é o problema central. Existe Deus ou não existe? Isso era a questão de Dostoiévski, isso era a questão de Ariano Suassuna, é a questão de Guimarães Rosa. Para eles, para essas pessoas que têm um espírito de inspiração religiosa, mística, metafísica, esta é a questão central e todas as outras derivam dela. E eu acho isso uma maneira certa de pensar. Não certa no sentido de dizer a verdade está aqui e o erro está nas outras partes. Não. Certa no sentido de eu acho válido este caminho de procurar uma verdade onde caiba toda a complexidade do fenômeno da vida e do mundo real. É um
um caminho válido, como o caminho da ciência é um caminho válido, como o caminho da política também é um caminho válido, da filosofia em si, afastada de preocupações metafísicas, também é um caminho válido, e assim por diante. Guimarães Rosa era um homem de espírito muito voltado para essas questões espirituais e religiosas, espirituais e metafísicas. Ele fez uma vez uma classificação da importância dos elementos mais importantes da prosa dele, e ele diz assim que é, ambientação sertaneja, 1 ponto, linguagem, 2 pontos, relatos da pessoa humana, não lembro bem o que, 3 pontos, inspiração metafísica, 4 pontos. Para ele era esse o peso principal de tudo que ele escrevia. E se você tiver, eu não vou dizer assim, uma religião assim, do ponto de vista, se você é católico, protestante, kardecista, muçulmano, judeu, umbandista, ou qualquer outra coisa, não é isso. Se você vê importância no impulso religioso, na pergunta religiosa, porque para mim a religião é mais uma grande pergunta com P maiúsculo do que uma grande resposta com R maiúsculo. A pergunta religiosa, a questão religiosa. E quando a gente, como diz aquela música de Caetano, de quando a gente eleva os olhos para a imensidão e diz, eu não sou cachorro, não. Essa é a questão religiosa. Diz, meu Deus, será que eu sou igual a um cachorro? Será que eu valho o mesmo que um cachorro vale? Será que eu sou tão pouco? Ou será que um cachorro é tão grande, tão importante no concerto universal das coisas, que vale tanto quanto eu, Braulio Tavares, grande escritor brasileiro? Essa questão é religiosa. Essa questão dos seres é religiosa, da vida, dos seres vivos, da importância por igual dos seres vivos, da natureza, dos bichos, dos coleópteros, dos besouros. Será que os Beatles são tão importantes quanto eu? Ou será que eu sou tão importante quanto os Beatles? Existe uma hierarquia dos seres vivos? Isso é uma coisa que faz parte da pergunta religiosa. E não estou dizendo isso de graça, porque isso aparece reiteradamente nos textos de Guimarães Rosa. Tem um momento muito comovente na primeira história do livro, Campo Geral, que é a história do menino Miguelinho. Miguelinho é o guri que mora lá no Mutum, e ele tem um irmãozinho dele chamado Dito, que eu acho que Miguelinho tem tipo 9 anos e o Dito tem 8, e são 2 guris cativantes, muito inteligentes e muito ingênuos e muito puros. É impossível ler esse conto e não se emocionar com esses 2 guris. E tem uma hora que o Miguelinho se queixa que ele tinha uma cachorra, a Pingo de Ouro, uma cadela que já estava velha, que já estava quase cega e que não se prestava mais para nada. Aí o pai dele deu a cadela Pingo de Ouro para um cigano que ia passando. Aí Miguelinho e Dito ficam inconsoláveis, se lamentando do que o pai fez, e pai, blá, blá. Aí tem uma hora que um dos dois se vira para o outro e diz, será que é pecado ter saudade de bicho? Isso é a filosofia de Guimarães Rosa numa frase. O que é saudade? Saudade é um afeto que se vai sem paga. Você só sente saudade do que já sumiu do seu horizonte. Tem uma cestilha do grande Pinto do Monteiro, grande repentista de Monteiro, paraibano, que ele dizia assim, perguntaram a ele, Pinto, Severino Pinto, Severino Lourenço da Silva Pinto, era o nome completo dele, chamavam Pinto do Monteiro, que era a cidade onde ele morava. Aí ele disseram, Pinto, e a saudade? Ele diz, esta palavra saudade conheço desde criança. Porém, saudade do ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. A saudade só existe quando nós sabemos que aquela porta se fechou para sempre. Isso é saudade. No entender de Pinto, e projeto eu, por minha conta e risco, no entender dos meninos lá, do Dito e o Miguelinho. Como é a pergunta aqui?
Vocês me desculpem, porque eu sou meio catacego e às vezes eu não leio direito o que está aparecendo aqui. Guardem essas perguntas, eu vou encerrar um pouquinho, Norberto, para você me repassar depois, e eu vou respondendo. Vai fazendo uma seleção aí das perguntas, porque nem sempre eu tenho tempo de olhar, estou no meio da frase e a vista não alcança instantaneamente. Não, perfeito, professor. Inclusive, daqui a pouco já vai dar 7h50. Aí, se quiser já terminar esse raciocínio e a gente ir para as perguntas e respostas, eu vou recolhendo aqui. Tá. Olha, eu não sei como está o tempo de vocês, não sei como é o sistema da escrevedeira, inclusive estou estreando aqui com uma alegria muito grande. Agradeço demais o carinho com que todos vocês têm me tratado, estou muito feliz. Eu queria saber se pode estender mais uns 5 minutos, alguma coisa, porque eu estou livre, eu posso falar mais um pouco e, na verdade, muita coisa que eu estou falando aqui vai ser retomada com mais detalhes no curso propriamente dito. Tá, então vamos fazer assim, então, professor. O senhor termina, então, esses raciocínios nos próximos minutos e eu vou pedir, então, para o pessoal já colocar as perguntas aqui e eu Pronto. seleciono. Beleza. Perguntem aí por escrito e aí o Norberto repassa para mim, porque eu acho que vocês estão aqui justamente no momento de curiosidade, né? Uma pergunta com P maiúsculo mais importante do que a pergunta da religião. É a pergunta a respeito do curso e de tudo mais. Mas esses meninos que têm saudade de uma cachorra velha, cega, que foi embora levada por ciganos, eles estão perguntando assim: esta cachorra tem o mesmo valor de um ser humano? Esta é a pergunta religiosa. E esta é a pergunta que Guimarães Rosa faz ao longo de toda a sua obra, onde velhos que são imprestáveis, crianças que só fazem dar trabalho, mulheres cujo lugar é a cozinha, ciganos que são todos ladrões, mendigos que não prestam para nada. Esses personagens aparecem reiteradamente na obra dele, imbuídos de qualidade das mais nobres, das mais surpreendentes qualidades humanas. E os animais também. Rosa adorava animais. Ele passava tardes inteiras no jardim zoológico com a cadernetinha em punho, anotando características do movimento, do cheiro, da aparência visual dos animais. Tudo isso foi recolhido no livro Ave Palavra, é um livro póstumo que ele deixou. Ave Palavra, tem os passeios dele ao jardim zoológico. Os animais na obra dele não são simplesmente animais que falam, são animais que, à sua maneira, pode ser uma irara, pode ser um papagaio, pode ser um cachorro, pode ser um boi, tem uma vida interior, tem um universo interior, tem, e isso que a gente, quando fala da gente, chama de alma. Tem uma frase muito bonita do poeta Mário Quintana, que ele diz assim: alma é aquilo dentro da gente que pergunta se a gente tem alma. O que é isso? É a pergunta religiosa, a pergunta com P maiúsculo. Tudo isso perpassa a obra de Guimarães Rosa e perpassa também o livro Corpo de Baile. Eu vou resumir aqui, eu estou aqui com o índice aberto, vou resumir as 4 aulas que vão constituir esse curso. Então, a primeira aula vai ser no dia 10, é a aula número 1, que é a ida e a volta no mundo lá fora, o sertão e o mundo. Toda a obra de Guimarães Rosa é costurada por personagens que vão e que voltam, que vão e que voltam. Personagens que a gente vê voltando, e quando a gente vê voltando, a gente entende por que eles foram. Personagens que vão e que não voltam mais, e assim por diante. A aula 2 vai ser no dia 17, é a arte da contação de histórias. Outro tema repisado, reiterado, repetido ao longo de toda a prosa dele. Gente que conta histórias, gente que inventa histórias, gente calada, 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 que em certo momento ergue o dedo e conta uma longuíssima história que ninguém esperava. Gente que está criando uma história à medida que a história principal que nós estamos lendo acontece, e assim por diante. Dia 24, a terceira aula, os amores transgressivos. Porque uma das coisas mais famosas, talvez a mais famosa do Grande Sertão Veredas, é o amor entre 2 homens, entre 2 jagunços.
E não são dois jagunços, como se dizia antigamente, efeminados ou outra coisa. Não, são dois homens valentes, dois homens corajosos, dois homens íntegros, dois homens que têm um propósito na vida e que começam a gostar de todas as maneiras na direção um do outro. E acontece alguma coisa e no final a gente tem uma grande surpresa, que não vou dizer o que é, porque eu não quero dar spoiler para ninguém deste grande romance que espera a leitura de vocês. É um grande spoiler da literatura brasileira, eu não vou revelar aqui. Mas aí eu comecei a pensar, será que tem na obra de Corpo de Baile alguma história parecida com a história de Riobaldo e de Adorim? Tem. Não exatamente a mesma coisa, mas nos contos, nos 7 contos, nas 7 novelas de Corpo de Baile, nós vemos vários exemplos assim, daquilo que eu chamei aqui nesse tempo, os amores transgressivos. Todos aqueles amores fortes, sinceros, espontâneos, geralmente recíprocos, que por uma razão ou outra não podem se realizar. Nós vamos ver isso na aula 3. E a aula 4 é a decifração do mundo com os olhos de quem não sabe. Diante do mundo, diante do universo, somos todos analfabetos. Quando a gente nasce, a gente começa a decifrar o mundo, os sinais do mundo, através dos nossos pais, da casa em que a gente vive, a gente vai adquirindo um alfabeto de símbolos. E essa expressão, alfabeto de símbolos, é muito importante para entender Rosa. Rosa adorava desenhar, ele fazia cartas enigmáticas para as filhas, quando estava morando na Europa. Ele fazia desenhos e mais desenhos para os grandes ilustradores da obra dele, e que eu queria dizer esses dois nomes aqui, Poti Lazarotto, paranaense, e Luiz Jardim. Luiz Jardim, meu Deus, não sei de onde ele era, eu era um brasileiro, o brasileiro Luiz Jardim, dois grandes ilustradores que ilustraram as primeiras edições da obra de Rosa. E esses dois indivíduos trabalhavam junto com Rosa, que mandava desenhos e mais desenhos, tudo isso. Botem no Google, pelo amor de Deus. Guimarães Rosa, desenhos, Poti, com Y, Luiz Jardim, e vocês vão ver as instruções que ele mandava. E essas ilustrações se perderam todas nas edições dos últimos 30 anos desses livros. Eu acho isso, de certa forma, um crime, uma lástima editorial da gente não usar mais isso. Então, essas 4 aulas vão ser mais ou menos os 4 ângulos pelos quais eu vou. Luiz Jardim era de Garanhuns, Pernambuco. Eita, conterrâneo de Dominguinhos. Que massa. Bom, então é isso. Se vocês tiverem perguntas, comecem a repassar aí. Norberto, se você quiser. Já logo... tem, professor. Primeiro, agradecer por essa aula incrível sobre Corpo de Baile e sobre o Guimarães Rosa, né? Eu acho que quem está assistindo aqui, se não vai ler Corpo de Baile, vai ler Segarana, vai ler Grande Sertão dos Veredas, vai ler tudo. Vai ler tudo, tem que ler tudo, mas já que estamos aqui, né, vamos começar com o Corpo de Baile. Tem uma pergunta aqui, professor, da Carla Gisele, é uma pergunta sobre o Miguelin. O Miguelin é o mesmo do Manuelzão e Miguelin? Sim. O livro Corpo de Baile foi desmembrado depois, ele saiu em 2 volumes. Deixa eu ver aqui, eu tenho alguma coisa muito preciosa. Primeira edição do Corpo de Baile, saiu em 2 volumes, vejam só, isso aqui é o primeiro volume, são 2 desse tamanho. Esse primeiro volume, coitado, tem quase 400 páginas. Isso aqui é uma capa de Poti, né? Olha o desenho de Poti aqui, que era um grande gravador também, desenhista e gravador, grande estilógrafo paranaense. Então, ele desmembrou as 7 histórias em 3 volumes, que são, deixa eu ver o que eu tenho aqui, Manuelzão e Miguelin. Isso aqui são as minhas cópias de anotação, porque a minha primeira edição de Corpo de Baile eu risquei todo com caneta Futura. E um amigo meu, bibliófilo, quase me mata porque eu fiz essa. Aí agora eu compro uma edição barata, está aqui, Manuelzão e Miguelin, no Urubucoaquá, no Pinhém, que tem 3 outras histórias, e essa outra edição diferente, que é Noites do Sertão. São 2, 3 e 2 histórias em 3 volumes. Então, o Miguelin é o menino da primeira história, Campo Geral.
A primeira história de todos, que tem a história desse menino Miguelinho, que é, de certa forma, tem muitos elementos da infância de Guimarães Rosa, e tem um detalhe que é o detalhe que todo mundo lembra. É um menino que é todo errado, que esbarra em tudo, que derruba tudo, que se perde no caminho, que não sabe ler direito. Não sei o quê. E nas últimas páginas, a gente descobre que o menino era míope. O menino tinha 7, 8 graus de miopia no olho. Aí, quando um doutor bota aqueles óculos na cara do menino, o menino descobre a natureza. Isso é um momento lindo e que está preservado num filme muito bonito que eu aconselho, tem por aí em alguns portais de streaming, Mutum, um filme dirigido pelo Sandra Kogut. A descoberta do mundo através da vida. Então, Miguelinho é o personagem deste conto, do Manuelzão e Miguelinho, que vocês não vão encontrar, certamente, o corpo de baile inteiro. Vão encontrar Manuelzão e Miguelinho no Urubuquaquá, no Pinhém e Noites do Sertão. Ótimo, professor. Tem a pergunta aqui da Rafaela Souza. É a pergunta sobre a ordem. Qual seria a melhor ordem para ler as histórias de Corpo de Baile? Tem ordem, professor? Olha, existe uma ordem, a ordem original do livro, que não pôde ser mantida por uma razão de paginação, eu acho, mas é uma longa história. Eu aconselho começar por aqui. Manuelzão e Miguelinho. É a história do menino Miguelinho e do velho Manuelzão, que é um vaqueiro velho. A história do Manuelzão se chama Uma História de Amor, ou A Festa de Manuelzão. É um vaqueiro velho, na faixa dos seus 60, 70 anos, mais ou menos na faixa do Riobaldo, que ele inaugura uma capela na fazenda da qual ele toma conta e dá uma festa que dura 2 dias e 2 noites. E ele mostra toda aquela fauna humana que mora nos arredores, que vem, que vai ter dança, quermesse, fogueiro, isso e aquilo, e Manuelzão dá essa festa. Então começa pelas 2 primeiras histórias da edição original que estão nesse livro. E depois pode ler em qualquer hora. Perfeito, professor. Tem mais uma aqui do Arthur Petrola. Corpo de Baile tem força para ser um romance com vozes diversas? Sim, vozes diversas, porque cada narrativa assume um ponto de vista diferente. O Grande Sertão Veredas é todo narrado na primeira pessoa, né? É Riobaldo contando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, quando eu era menino eu morei em tal canto, depois encontrei fulano, eu fiz, eu andei, eu falei, eu ouvi. É uma história toda na primeira pessoa. Eu acho que todas as histórias de, de Corpo de Baile são na terceira pessoa. Eu tinha feito por aqui uma tabela, meu Deus, cara. Só um instantinho, enquanto eu abro, eu faço sempre uma tabela. É, não estou achando, mas eu diria, arriscando no escuro, baseado só na memória, que todas as histórias de Corpo de Baile são narradas na terceira pessoa. A primeira pessoa ficou justamente para o meu tio Iauarentê e para o Grande Sertão Veredas, que foi o que ele extirpou da mandala original. Perfeito, professor. Por enquanto não tem mais nenhuma pergunta. Você quer encerrar, Noemi? Você está aqui com a câmera ligada? É, sim, nossa, Braulio, que aula maravilhosa, né? E daí já dá para a gente imaginar como vai ser esse curso e se eu tivesse aqui querendo me inscrever, eu já teria me inscrito, porque realmente sensacional, Braulio. Super obrigada. Também obrigada a todo mundo que veio. Espero que vocês se inscrevam e lembrem que até amanhã vale o cupom Braulio20 para vocês ganharem 20% de desconto no curso que começa no dia 10, né, Norberto? Exatamente, dia 10. E lembrando também, pessoal, que essa aula depois a gente vai colocar no YouTube já amanhã. Então compartilhe com os amigos, para Isso, escutarem a voz do professor Braulio. exatamente, porque muita gente precisa ouvir essas coisas e o jeito, principalmente, teu entusiasmo é muito contagiante. Obrigada. Eu que agradeço, Dani, queria deixar um derradeiro aviso, me despedindo já de vocês, que durante o curso eu vou distribuir arquivos PDF com muito material anotado que eu tenho das minhas pesquisas, e toda vez que eu chego numa editora e digo, eu tenho um material muito grande sobre a obra de Guimarães Rosa. Aí meus amigos, que eu só falo isso para os editores que são meus amigos.
Aí eles, Braulio, tira isso da cabeça, já tem muita coisa publicada sobre Guimarães Rosa. Ninguém vai publicar suas anotações de leitura de Guimarães Rosa. Então, já que ninguém publica, eu divulgo junto aos meus alunos. Quem se inscrever no curso vai receber esse material. Muito bom. Muito obrigada pela generosidade também. E um beijo para todo mundo e até o dia 10, gente, que eu também quero fazer esse curso. Eu arranjo uma bolsa para você, Nani. Obrigada, Braulio. Te agradeço. Um beijo, gente. É isso aí. Muito obrigado. Braulio.